Boa noite, irmãos. Irmãos, vamos dar início ao trabalho do Senhor nesta noite, nos elevando a Deus com a palavra de oração, pedindo a Deus sabedoria e nesta noite seja unicamente para que o Senhor Jesus seja glorificado. Vamos orar ao Senhor com os irmãos Márcio Guarani. Maravilhoso Deus, Pai de infinita graça, nós te somos gratos a Deus por mais uma vez estar na tua casa para te louvar, te adorar e te agradecer na beleza de tua santidade. Ó Deus bendito, obrigado Deus pela tarde que nos deste, Deus, depois de uma manhã maravilhosa, Deus, onde nós nos alimentamos da tua palavra, e que nessa noite, ó Deus, possamos também, Deus, sair daqui transformado através da tua santa palavra. Ó Deus bendito, seja com essa primeira classe de trabalho, abençoando assim a vida do irmão Veraldo na frente do mesmo. Ó Deus, para que o Senhor possa cada dia estar capacitando o teu servo em tudo que ele vem fazendo na tua obra, Pai. Desde já quero te suplicar também pelo mensageiro desta noite, ó Deus. Ó Deus amado, assim como o Senhor já falou no coração dele, possa também falar o nosso, Deus. Quero também, ó Deus, agradecer pelas pessoas que estão assistindo este culto, ó Deus, através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando grandemente essas vidas, Pai. E a cada visitante que vier à tua casa nesta noite, ó Deus, para ouvir a tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus amado, falar a esta oração, ó Deus, transformar esta vida. No demais, ó Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Em continuação, irmãos, vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 403 do nosso cantor cristão. Amém. Nós só temos motivo de agradecer a Deus, porque éramos perdidos e Cristo nos salvou.
Tem pessoas que às vezes ignoram nós falarmos isso, mas a palavra de Deus nos dá a certeza que nós éramos perdidos. E a grande bondade, o grande amor de Deus para conosco foi que deu Cristo Jesus para morrer por nós. Se não fosse isso, estaríamos perdidos. Mas glória a Deus. Eu ainda quero agradecer a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, né? Que possam continuar assistindo, pois Deus tem uma palavra para esse coração nessa noite. O Senhor tem preparado algo nessa noite através do pastor para com cada um de nós e ouça o que Deus tem para você dessa noite. Deus tem algo especial. Uma certa época eu, ouvindo a palavra de Deus, onde eu ouvi um hino, já frequentava a igreja 4 vezes, e aquele hino é um dos hinos da minha vida. O 37, o outro é com seu nome. Cristo vai hoje passar. Ele passou naquele dia, ele saiu me arrastando. E glória a Deus, e eu até hoje, com toda a dificuldade, vivo seguindo a Cristo, porque Ele me salvou. Em continuação, vamos ainda ler a palavra de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo 26, versos de 36 a 46. Mateus, capítulo 26, de 36 a 46. Leiamos a palavra de Deus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse-lhe a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar, e pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, e eis que o traidor se aproxima. Que Deus aplique a sua palavra vida em nossos corações. Se podeis sentar, irmãos. Em continuação, vamos cantar um corinho. Eu tenho um tesouro, e os irmãos terão a oportunidade de depositar no altar do Senhor os seus dízimos e suas ofertas.
Nós vamos trocar o hino pelo hino, vamos trocar esse pelo hino Tu És Digno. Amém, irmãos. Nós vamos orar a Deus, agradecendo a Deus pelos dízimos e das ofertas. E eu quero pedir à irmã Aparecida que ore a Deus, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas. Que Deus possa estar cada dia usando os seus servos que ministram ou que administram esses valores, que possam ser gastos na obra, no engrandecimento da obra do Senhor aqui nessa terra. Oremos, querido Deus, maravilhoso Pai, agradecido e exaltado seja o Teu nome, meu Senhor. Pai querido, queremos Te agradecer, ó Deus, pelo dia qual Tu nos concedeste, pelo retorno, ó Deus, agora à noite à Tua casa. Muito obrigado, Deus, porque Tu tem nos despertado a estar cada dia Te buscar. Pai querido, queremos Te agradecer, meu Senhor, pelos dízimos e as ofertas que foram alçadas no Teu altar, Senhor. Que possa ser, ó Deus, para a honra e glória, ó Deus, para salvamento de almas, ó Deus, e para o mantimento da Tua casa, Pai. Deus esteja, Senhor, também com aqueles que não puderam contribuir, que o Senhor possa, ó Deus, estar suprindo, ó Deus, as necessidades daqueles que não puderam, ó Deus, também.
Que o Senhor esteja, Deus, proporcionando, Deus, o serviço a cada um, Deus, para contribuir com a tua obra, Deus. Deus abençoe também o irmão Everaldo na frente do teu trabalho, sustenta ele, Deus, o seu lar, sua família, e seja com cada um, Deus, aqui neste momento, Deus, abençoando nossos lares, as nossas famílias, e guardando de todo o mal, Pai. Deus também esteja falando aos nossos corações, ó Deus, através da tua palavra, ó Deus, o teu servo irá trazer a mensagem, que venha de encontro aos nossos corações, ó Deus, e para cada dia, ó Deus, santificação de nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para aqueles que não sabem, o pastor está viajando, né, mas a sua esposa, os irmãos, não se esqueçam de, nas suas orações, lembrar do nosso pastor, o pastor Expedito. Nós vamos cantar mais um dos nossos hinos de louvor ao nosso Deus, o hino de número 407 do nosso cantor cristão. Aquele que tem Jesus se satisfaz, né, irmãos? Não há nada que possa preencher um grande vazio que há no coração do homem, a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos cantar mais um dos nossos corinhos. Houve um pequeno, né? Porque o que passaram para mim foi o outro, né? Eu risquei, mas não foi, né? Mas é um corinho ao caminhar.
Feliz é aquele que será conduzido por Cristo, né? Nós vamos ainda louvar o nosso Deus. Eu irei louvar o Senhor também. E após eu louvar o Senhor, o pastor Estélio estará com a palavra para trazer a palavra que Deus tem nos nossos corações nesta noite. Deus Salvador. E fingindo ele que ia para mais longe,
Eles disseram: fica, Senhor, pois já é tarde. Jesus ficou para eles. Amém. Pastor, falar. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, para os que se salvam e para os que se perdem. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus está nos concedendo de juntos adorarmos o seu nome. Quando cantávamos o hino 406, que eu creio plenamente que é a história de todos nós salvos, reportei-me para os anos idos da década de 1970, quando ali no córrego da Sapucaíra, a 6 quilômetros do centro de Eunápolis, eu fui batizado pelo pastor Josias Santos. Fazem quase 50 anos, e esse hino continua falando ao meu coração, porque é a minha história, como disse, é a história de tantos quantos encontraram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Interessante é que aquele rio, ele não sei hoje, mas a água era fria demais. E quantas vezes eu e os meus amigos fomos curar a ressaca das noitadas de bebedeira nas águas daquele córrego. Mas aquele mesmo córrego serviu para que eu desse testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Irmãos amados, nós vamos meditar nesta noite. Hoje pela manhã, Deus nos concedeu o privilégio de ouvirmos uma mensagem do céu, uma mensagem transmitida pelo pastor João Melo, que tanto falou aos nossos corações. Espero que agora à noite Deus também, através do texto da sua palavra, possa falar ao coração de cada um de nós. Marcos capítulo 11, versículos de 1 a 11, nós vamos ler esse texto para a nossa meditação, para que com certeza o Espírito Santo de Deus traga lições para as nossas vidas. Marcos, repetindo, capítulo 11, versículo de 1 a 11. Você que está a nos ouvir aí à distância na sua casa, eu creio que tem pouca gente da igreja em casa, porque graças a Deus nessa noite chuvosa nós temos aqui um bom número dos servos de Deus que estão para adorar o Senhor. Mas você que está em casa também abra sua Bíblia neste texto para a nossa meditação. Leiamos. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e, logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E, se alguém vos disser: por que fazeis isso? Diz-lhe que o Senhor precisa dele e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta entre 2 caminhos e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde,
saiu para Betânia com os 12. Deus abençoe em nossos corações a leitura da sua palavra. Nós vamos orar mais uma vez. Peço ao nosso irmão Cosme que nos dirija a Deus nessa oração, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo de Deus possa falar a cada coração dos que aqui estamos e também dos que estão a nos assistir à distância. Maravilhoso Deus, Pai Santo, de infinita graça, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite para ouvir a Tua Palavra. Continue, meu Deus, falando aos nossos corações através da Tua Palavra, e que possamos, meu Deus, sair daqui com nossos corações, meu Deus, regozijados com a mesa do Senhor e desejoso a cada dia fazer a Tua vontade. Abençoa o Teu servo, nosso cristão, Deus, o qual o Senhor, Deus, já falou ao seu coração, Deus, para que possa ser transmitida a mensagem do Senhor através da Tua Palavra, usando o Teu servo nesta noite para falar conosco, meu Deus, e que a Tua Palavra venha, meu Deus, verdadeiramente falar aos nossos corações. Abençoando cada um de nós que estamos aqui na Tua casa e aqueles, meu Deus, que estão nos seus lares também ouvindo a Tua Palavra. Que o Senhor também fale aos seus corações, abençoando a cada dia com a mesa, meu Deus, para que juntos possamos glorificar o Seu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e, por favor, mantenham as suas Bíblias abertas nesse texto. Com certeza você já ouviu muitas mensagens nesse texto, você já leu esse texto muitas vezes, mas esperamos que o Espírito de Deus, como disse, possa trazer lições para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. O jumentinho entre dois caminhos. Versículo 1 desse texto diz: e logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Não é a primeira vez que a Bíblia diz que Jesus enviou discípulos de 2 em 2. Nós temos vários textos na Bíblia, Jesus enviando discípulos, servos dele de 2 em 2. No livro de Atos, no capítulo 13, os primeiros missionários que foram levantados para levar a palavra de Deus para outros lugares foram 2: Saulo, Paulo de Tarso e Barnabé. Por que de 2 em 2? Por que Jesus mandava sempre uma dupla? Jesus é inteligente, Ele é o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe porque a sua palavra diz que é melhor ser 2 do que ser 1, porque se um cair, o outro vai levantar, o outro vai sustentar. Então Jesus, Ele sempre mostrou a necessidade de parceria, sobretudo na sua obra, 2 em 2. E é interessante que quando nós saímos para evangelizar e saímos em dupla, quando um está falando, o outro naturalmente está orando por aquela pessoa que está ouvindo a palavra, está orando por aquela pessoa que está transmitindo a palavra. É parceria, 2 em 2. Como é bom parceria, sobretudo na obra de Deus. Versículo 2 está escrito assim: e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. Interessante que Jesus mostra, Jesus é onisciente, Ele vê as coisas antes delas acontecerem. Jesus já via aquele jumento lá naquele lugar, que talvez estivesse distante dele ali, mas ele já via. E ele então mostra aos discípulos que esse jumento estava preso. Vocês vão encontrar um jumentinho preso. E é interessante, meus amados, que nós podemos fazer uma aplicação às nossas vidas. Todo ser humano de alguma forma está preso, como esse jumentinho aqui estava. Nós muitas vezes estamos presos nos nossos delitos e pecados. Muitas vezes nós estamos presos nas nossas crenças.
Muitas vezes nós estamos presos nos nossos costumes, muitas vezes nós estamos presos por alguma coisa. Com certeza, nesse momento, cada um de nós aqui temos algumas coisas ou alguma coisa que pode estar nos prendendo, alguma coisa que pode estar tirando a nossa liberdade, alguma coisa que pode estar tirando a nossa paz, alguma coisa que pode estar tirando a nossa alegria, alguma coisa que pode estar nos prendendo de servir a Jesus, impedindo da gente servir a Jesus. E com certeza muitas pessoas não crentes estão presas pelos seus pecados, que têm impedido dessas pessoas a se aproximarem de Jesus. Eu não sei qual ou quais as prisões, eu não sei qual ou quais as cadeias, eu não sei qual ou quais coisas que estão me aprisionando, estão me perturbando. Quer você crente, quer você não crente. Mas eu sei de uma coisa, que qualquer ou quaisquer coisas que estejam a nos prender, o Senhor Jesus Cristo está pronto para nos libertar, para nos soltar. E é interessante que Jesus mostra que o jumentinho estava preso. E mostra ainda que aquele jumentinho nunca ninguém havia montado nele. Pessoa alguma tinha montado aquele jumentinho. E é interessante que há uma crença, e essa crença é milenar, que qualquer animal que fosse tensionado para algum propósito religioso não podia ser um animal domesticado. E a gente se reporta para aquele texto lá em 1 Samuel, quando os filisteus devolveram a arca para o povo de Israel. O texto vai dizer ali claramente que eles pegaram 2 vacas que nunca tinham trabalhado, nunca tinham colocado jugo nelas, eram vacas bravas e estavam com seus bezerros, e eles então colocaram aquelas vacas para puxarem aquele carro e transportar aquela arca, e as vacas foram obedecendo. É interessante que eu e você, nós éramos assim. Nós crentes éramos como esse jumento bravo. Nós éramos como esse jumento rude. Mas o Senhor se agradou de nós e nos libertou das amarras que estavam nos prendendo, nos soltou com a finalidade de que nós pudéssemos servi-lo. Às vezes, essa mesma natureza ainda impera em alguns momentos da nossa vida. Às vezes nós agimos como esse jumento rude. Mas isso não é uma coisa cotidiana, isso é um acaso, isso é uma coisa que acontece, porque ainda estamos nesse corpo. Mas Ele nos libertou para nos tornar dóceis, Ele nos libertou para nos tornar amorosos. E é interessante que o mesmo verso ainda vai dizer: soltai-o e trazei-mo. Meus queridos, quantas pessoas estão amarradas, como disse, nos seus pecados, nos seus delitos? Quantas pessoas estão sem poder servir a Jesus porque estão acorrentadas, e as únicas pessoas que têm a capacidade, o privilégio, o poder de libertar essas pessoas somos nós, os crentes, somos nós, os servos de Deus. Ninguém mais pode fazer isso. Um médico pode servir na medicina e ser uma bênção, mesmo não sendo crente. Um advogado na sua função, um promotor, um mestre de obra, um engenheiro, um arquiteto. Cada pessoa pode ser usada na sua função, mas para pregar o
na sua rua, em frente à sua casa, na minha rua, no meu bairro, nessa cidade, no mundo, quantas pessoas acorrentadas, e só nós temos o poder, repito, de soltar essas pessoas. Eu pergunto, o que nós estamos fazendo? A partir de mim, o que estamos fazendo? Qual tem sido o nosso esforço para cumprir essa missão que Jesus otorgou a nós? Verso 3. E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para vós. Interessante, né? Que o dono do jumento não colocou nenhum empecilho em prestar o jumento a Jesus. Esse homem podia ter dito, poxa, diga para Jesus que eu também preciso do meu jumento. Mas não, ele não fez nenhum empecilho, ele não criou nenhum caso. Ele então entregou, deixou que eles levassem o jumento. Ele dispôs aquele jumento para servir a Jesus. E eu pergunto, será que nós temos disposto, temos colocado diante do Senhor Jesus Cristo? Há pouco nós vimos vários irmãos vindo aqui, colocando os seus dízimos, suas ofertas ao Senhor. Mas será que só isso basta? Será que Deus está interessado somente nas nossas ofertas, nos nossos dízimos? Será que nós temos colocado as nossas vidas? Será que nós temos colocado tudo aquilo que temos nas mãos do Senhor para servi-lo? E o texto prossegue. Jesus dizendo, olha, diga para o dono do jumento que eu vou precisar dele. Mas assim que eu terminar, eu devolvo o jumento. Jesus nos ensina aqui uma lição de honestidade. Aliás, lá no Salmo 37, verso 31, diz que o ímpio toma emprestado e não paga. Então o crente, quando toma emprestado e não paga, ele é ímpio. Mas Jesus está ensinando aqui que nós podemos tomar uma coisa emprestada de uma pessoa, mas temos que devolver. Será que lá em nossas casas não tem alguma coisa de alguém que você tomou emprestado, que eu tomei emprestado e não devolveu? Será que nós não estamos devendo o cartão de crédito do irmão que nós tomamos emprestado? Será que nós estamos devendo aquele cheque que a gente tomou emprestado do irmão? Irmão, Jesus nos ensina que temos que ser honestos. E é interessante que aquele homem colocou o seu jumentinho nas mãos de Jesus. E eu tenho certeza que o jumento não voltou do mesmo jeito que foi. Ele foi um jumento bravo, mas Jesus montou e o jumento voltou manso. Deus é assim, quando a gente coloca as coisas à disposição de Deus, tem um troco. Ninguém faz nada para Deus de graça, não. Aquele jumento voltou diferente. Com certeza os outros jumentos, olhando para ele, disseram, mas o que aconteceu contigo? Rapaz, tu era bravo, e agora tu está manso. E se ele pudesse falar, ele falaria para os cavalos alazões da época, para os cavalos árabes puro sangue, para os cavalos manga larga machador, para os cavalos de raça. Ele diria, olha, vocês têm tido o privilégio de carregar príncipes, de carregar reis, de carregar pessoas importantes, mas eu tive o privilégio de carregar o meu Criador, o Senhor que criou todas as coisas. Queridos, que nós sejamos como esse jumentinho, que nós possamos nos dispor nas mãos de Jesus para fazer o que Jesus quer conosco. Porque só Jesus pode mudar o nosso caráter, só Jesus pode mudar a nossa vida. Interessante que Jesus dá uma ordem aos seus dois discípulos para irem.
E o texto lá no capítulo 4 vai dizer o quê? E foram. Jesus falou: vocês vão lá em tal lugar, porque lá vocês vão encontrar um jumento, vocês vão trazer esse jumento para mim. E os discípulos não questionaram, os discípulos obedeceram, os discípulos foram soltar aquele jumentinho. Será que nós também estamos obedecendo à voz de Jesus, ao ídolo de Jesus? Jesus nos comissionou como igreja, como crente, como pessoa, para levar este evangelho a quem quer que seja. Será que nós estamos cumprindo o nosso ministério? Cada um de nós aqui tem um chamado, ou numa área ou em outra, para servir o Senhor. Vem agora, meus queridos, no próximo mês, com certeza, a escolha da nova diretoria. E será que todos que são membros da igreja estarão dispostos a se apresentarem para servir o Senhor num cargo novo? Seja ele o zelador, que não é menos desprezível do que o vice-moderador, a segunda pessoa do pastor. Será que nós estamos nos colocando à disposição de Deus como aqueles discípulos em fazer a vontade do nosso Senhor? Eles foram. Será que nós temos ido? É bom a gente pensar nisso, queridos. Eles foram buscar o jumentinho, eles obedeceram à autoridade de Jesus, eles não questionaram, eles não perguntaram, eles não questionaram Jesus. Será que o dono vai deixar? Será? Eles não fizeram isso. Quantos questionamentos nós temos feito quando Deus manda a gente fazer alguma coisa? É interessante que quando eles chegaram ali, o texto diz que eles encontraram o jumento preso. E o jumento estava preso entre dois caminhos. Amados, nós temos entendido que Deus sempre colocou à disposição de cada ser humano, a começar dos nossos primeiros pais ali no Éden. Deus colocou sempre dois caminhos diante de nós, um da esquerda e outro da direita. As árvores, primeiro a árvore da vida e depois a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, nossas primeiras pessoas que Deus criou, estavam ali tendo a oportunidade de ter dois caminhos diante deles. Eles podiam escolher a árvore da vida, e eles podiam escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. E vocês conhecem a história. Deus sempre colocou diante de nós dois caminhos, duas oportunidades. Amigo, Deus hoje está colocando diante de você duas oportunidades, e você só tem uma escolha. Deus está colocando hoje diante de você dois caminhos, e você só tem um caminho, você não pode andar nos dois. Versículo 4. Chegando ali, o que aconteceu? Eles viram o jumento e eles soltaram o jumento. Soltaram o jumento. Agora, aquele jumentinho estava livre. Ele tinha dois caminhos na sua frente, com certeza um de esquerda e outro de direita. Ele podia, com o jumento bravo, sair correndo, não é? Porque ele estava solto e tomar o caminho oposto a Jesus. Mas o jumentinho tomou o caminho que ia até Jesus. Quantas pessoas têm tomado o caminho contrário? Quantas pessoas que têm ouvido a palavra de Deus e têm tomado caminhos contrários? Quantos de nós que Deus tem nos chamado para um caminho e a gente tem tomado um caminho diferente? A exemplo de Jonas. Deus não obriga ninguém. Ele nos deu por livre-arbítrio. Versículo 5. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Alguns, naturalmente, pode ter sido os vizinhos, conhecia aquele jumento, conhecia o dono do jumento. Talvez não soubesse que ele tinha ido lá, eles tinham ido lá falar com o dono do jumento. Tem pessoas assim, né? Jesus já tinha previsto para
aqueles dois discípulos que eles iam encontrar o problema ali da ovelha. Jesus já sabia. Lá no verso anterior, pode ver, Jesus disse: olha, se vocês vão lá, o jumento está lá, se alguém falar alguma coisa, diga que eu preciso do jumento. E não deu outra. Deus sabe que quando Ele coloca uma responsabilidade para nós, quando Ele coloca uma coisa para a gente fazer, Ele sabe que vai ter os empecilhos, vai ter as dificuldades. E a gente precisa saber disso também. A obra de Deus não é fácil de ser feita. O trabalho de Deus não é fácil de ser feito. Verso 6. Acompanhe comigo aí. Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado. Pensando, né? Eu gosto, irmãos, de estudar a Bíblia. Ler a Bíblia é uma coisa, e estudar a Bíblia é outra. Eu gosto das coisas que são implícitas no texto, que são mais difíceis da gente descobrir. Aquilo que está escrito é claro, mas o que está implícito é mais difícil. São essas coisas que me chamam a atenção. Então, o que o texto diz? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado. Irmãos amados, Deus nos comissionou para uma obra. Deus nos chamou para pregar a sua palavra. Deus nos chamou para transmitir a sua mensagem. Nós temos que transmitir tão somente aquilo que o Senhor mandou, a sua palavra. Os discípulos disseram apenas o que Jesus mandou dizer. Infelizmente tem muitos pregadores, tem muitos evangelistas, tem muitas pessoas que estão transmitindo aquilo que Jesus não mandou. Transmitem tudo menos a palavra de Deus. E a nossa responsabilidade é transmitir, é falar do que Jesus mandou a gente falar. A gente não pode acrescentar nada. Nenhuma ideia nossa, nenhum pensamento nosso tem que ser o pensamento do Senhor. Ele nos chamou para pregar o Evangelho. E o Evangelho não tem dificuldade para ser pregado no sentido quanto a gente quer pregar de fato o Evangelho. Infelizmente a gente vai levar a mensagem, ou seja, de culto, ou seja, pessoal, a gente quer florear a coisa. É por isso que em muitos cultos hoje há muita abobrinha. Em muitos cultos hoje há muito divertimento. Eu gosto de ouvir aquele pastor porque ele é muito divertido. Não, eu gosto de ouvir aquele pastor porque ele prega a palavra de Deus. Eu gosto de ouvir o irmão Marivaldo porque ele prega a palavra de Deus. Eu gosto de ouvir o irmão Melo porque ele prega a palavra de Deus. Eu gosto de ouvir pastores que pregam a palavra de Deus. Outra coisa eu posso ouvir em outras fontes. Então os discípulos se preocuparam tão somente em dizer aquilo que Jesus mandou-lhes. Esse é o nosso propósito, esse deve ser o nosso ministério, esse deve ser o nosso ideal, falar aquilo que Jesus mandou. Versículo 7. Depois de desamarrar o jumento, levaram o jumentinho aqui a Jesus. Levaram o jumentinho a Jesus. Eles não levaram a outra pessoa, eles levaram o jumentinho a Jesus. Irmãos amados, nós temos que levar as almas perdidas aos pés de Jesus. Nós temos que levar as pessoas perdidas a Jesus, porque só Jesus pode salvar, só Jesus pode transformar. Levaram o jumentinho a Jesus. Verso 8. E muitos estendiam os seus vestidos, aliás, versículo 7 ainda. Levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele os seus vestidos e assentou-se sobre ele. Aqui foram os discípulos que pegaram as suas túnicas, as suas capas e colocaram a roupa exterior e colocaram sobre um ombro do
como se fosse uma cela, como se fosse um instrumento para ficar mais confortável, mais macio para Jesus. Será que nós temos pegado as nossas capas, pegado as nossas túnicas, as coisas de valor e temos colocado para que Jesus Cristo possa se sentir bem? Será que nós temos colocado todas as coisas que são valiosas à disposição de Jesus? Os discípulos fizeram isso. Verso 8 diz: e muitos estendiam seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Aqui, meus amados, há uma coisa interessante. Já lhes disse, talvez em outra mensagem, que já foi constatado que os cavalos eles andam num ritmo diferente totalmente de jumento, enquanto que os cavalos andam num trote, num picado assim, o jumento anda puxando as coisas que estão na sua frente para si. As patas deles são diferentes. E naturalmente as coisas que as pessoas colocaram ali, bem intencionadas, sobre o caminho por onde Jesus ia passar montado naquele jumento, essas coisas atrapalhavam a marcha daquele jumento. Era um jumento novo, nunca tinha ninguém montado nele. Jesus, naturalmente, era um homem de uma estatura não como a minha, mas uma estatura talvez muito maior do que a minha. E Jesus, sobre os ombros daquele jumento, naturalmente o jumento estava carregando um peso, e além daquele peso, com muitas coisas atrapalhando o seu caminhar. E eu pergunto, será que nós, os crentes, não estamos atrapalhando as pessoas que estão querendo chegar até Jesus para conhecê-lo como Senhor e Salvador? Será que com as nossas atitudes nós não temos atrapalhado a marcha das pessoas que estão indo a Jesus? Será que com as nossas atitudes nós não estamos atrapalhando a marcha daqueles que têm levado o Evangelho para as pessoas? A irmã Silvina, ali em Vitória da Conquista, muitos anos atrás, ela estava em um ambiente de várias pessoas e ela estava distribuindo folhetos. E quando ela entregou o folheto para uma mocinha que estava de mini blusa, com aquela coisa tomara que caia, um trem que não cobre nem em cima e nem embaixo. Mal cobre os seios. E a moça, totalmente mal vestida, olhou para ela e disse: eu também sou crente. Mas, fica quietinho, você não atrapalhou o meu trabalho. Eu também sou crente. São pessoas que estão nas nossas igrejas, que já foram batizadas, mas que ainda não foram lavadas pelo sangue de Jesus, que estão atrapalhando a obra de Deus, que estão atrapalhando aqueles que estão querendo ir até Jesus, pessoas que estão impedindo com seu mau testemunho. Enquanto que outros, como jumentinho, estão carregando peso, estão sofrendo, tem outros que estão atrapalhando o caminho daqueles que estão levando a palavra de Deus, daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. E muitas vezes até alguma dessas pessoas bem intencionadas. Um dia, faz muito tempo, eu já era pastor aqui em Cabral, década de 80. Eu estava num posto de lavagem de veículo lá em Anápolis e tentando evangelizar a dona do posto, que tinha sido minha colega de escola, de ginásio. E eu ali falando do plano de salvação, chega um cidadão, que eu não vou dizer o nome, que se intitulava pastor, e entrou pelo meio e começou a deturpar a coisa, me fazendo
Aí aquela senhora precisou de atender outro cliente e quando ela saiu, eu dei uma deixazinha e disse para ele: olha, isso não está atrapalhando o meu trabalho. O senhor me conhece? Ele disse: eu conheço sim. O senhor é fulano de tal. A sua história não é bonita como pastor, como o senhor se intitula. O senhor se lembra que foi o maior escândalo aqui na cidade, que o senhor vendeu o templo da igreja dizendo que a igreja não precisava de templo e que os crentes podiam reunir de casa em casa, e o senhor comprou um sítio, comprou uma Kombi, deu o maior escândalo aqui nessa cidade. Meu amigo, aí ele saiu pela tangente e tal. Pessoas que até têm título de pastor, pessoas que têm título de evangelista, de missionário, mas que estão atrapalhando o bom andamento da obra de Deus com seu mau testemunho. Querido, como é que está a nossa vida, a sua vida, a minha vida? Será que a minha vida, a sua vida, é uma vida de testemunho, é uma vida que tem realmente contribuído para o crescimento espiritual dos outros e para que muitas pessoas possam chegar até Jesus? É bom a gente pensar nisso. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha, e nós podemos estar espalhando com o nosso mau testemunho, dentro às vezes da nossa própria casa. Sabe? Tem muitos filhos de crente que nunca vão se converter. Eu já disse isso aqui. Tem muitos vizinhos de crente que nunca vão se converter. Pastor Arnaldo contou, mas eu já contei isso aqui também. Quando ele estava pastor ali na cidade de Pecaraí, a Sociedade de Senhoras foi fazer um culto na casa de uma senhora membro da igreja. E ali naquele culto, uma segunda-feira à tarde, as mulheres da igreja cantando junto com aquela irmã, e cantando, daqui a pouco cantaram. Parece o hinozinho Jesus, né? Estamos muito alegres porque Jesus está aqui, Jesus está em nosso meio, sentimos união. A vizinha gritou bem alto que lá é o que dá. Quando terminou o culto ali, uma senhora discretamente saiu e foi até aquela vizinha e perguntou: senhora, a gente estava cantando ali, que a gente estava muito alegre, Jesus estava ali, a senhora gritou: é o que está. Ela disse: minha senhora, Jesus não está naquela casa não. Aquela mulher só tem nome de crente, mas aquela mulher é uma peste aqui na nossa rua. Aquela mulher é terrível aqui na nossa rua. Aquela mulher é brigada com todo mundo aqui na nossa rua. Pessoas que têm o nome de crente, mas que na realidade não são crentes. Pessoas que têm o nome de convertida, mas nunca se converteram. Pessoas que estão exemplo dessas aqui, colocando empecilhos para que pessoas outras não se acheguem até Jesus. Mas o texto prossegue: e aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito, verso 10, o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Queridos, aqui estava uma grande multidão, uma multidão de vários tipos de pessoas, e com certeza esta grande multidão, apesar de estar gritando Hosana, apesar de estar gritando bendito que vem em nome do Senhor, com certeza muitas dessas pessoas não eram salvas. Muitas dessas pessoas que tiveram o privilégio de ver Jesus entrando ali em Jerusalém como rei, como Senhor, elas proclamavam, mas elas não eram convertidas, e muitas delas estão no inferno nesse momento e nunca sairão de lá. Muitas pessoas que cantam hoje, muitos cantores aí que estão fazendo sucesso, muitos pregadores que estão fazendo sucesso, muitas pessoas que estão, repito, nos corais das nossas igrejas, nos grupos das nossas igrejas, que estão fazendo e acontecendo
Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, estão perdidas. Jesus olha para aquela multidão, porque ele estava sendo seguido de uma grande multidão, muitos por interesses de receber dele alguma bênção material, poucos eram que estavam com interesse de receber a salvação, a cura, a libertação das amarras. Muitas pessoas queriam apenas as bênçãos de Deus, mas não queriam como hoje o Deus das bênçãos. Hoje é a mesma coisa, meus amados. O inferno está cheio de pessoas assim. Poderiam ser salvas, estiveram tão perto. E Jesus, para essas multidões, Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas não receberam o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Para muita gente, Jesus é só Senhor. Aliás, é só Salvador, mas não é Senhor. Ele precisa tanto ser o nosso Salvador, como também ser o nosso Senhor, dirigir a nossa vida, uma vez que Ele nos desamarrou, tirou todas as amarras. Nós temos que ter uma gratidão e segui-lo com todo o temor, com toda a vontade, com todo o desejo de poder servi-lo. Bendito o reino de nosso Pai Davi. Esses já ansiavam nisso. E finalmente, meus amados, o versículo 11 diz assim: e Jesus entrou em Jerusalém, entrou no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os pais. Aqui foi a última vez que Jesus entrou naquele templo. Logo depois ele foi crucificado. E o texto diz que ao entrar ali, Jesus pôde prescrutar, Jesus pôde observar, Jesus pôde ver o coração de cada pessoa ali. Jesus, ao mesmo tempo, ele sondou, ele viu cada atitude, cada coisa que estava no coração daquelas pessoas que estavam religiosamente ali dentro daquele templo. Ele prescrutou tudo. E o texto diz que ele saiu sem falar nada. Sabe por quê? Eu entendo, meus amados, que Deus tem um dia próprio, Deus tem um momento próprio de tratar com cada ser humano, de tratar com o pecado de cada um. Nesse momento Jesus está aqui a nos prescrutar, nesse momento Jesus está aqui a nos olhar, nesse momento Jesus sabe aqui do meu coração, Ele sabe todas as coisas do seu coração, Ele sabe do coração daqueles que estão à distância. Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Nós não podemos esconder nada dele. O irmão Marivaldo falou uma coisa muito séria hoje pela manhã no estudo da Escola Bíblica Dominical. É muito fácil você não fazer determinada coisa quando tem alguém olhando. É muito fácil. O filho lá na internet, no celular, fazer as coisas quando o pai e a mãe não estão olhando. O marido fazer as coisas erradas, ver coisas erradas quando a mulher não está olhando. Muito fácil. E ele disse, e eu repito, que quando uma pessoa está num lugar sozinho e faz uma determinada coisa que não agrada a Deus, ela não tem o temor de Deus, pelo menos naquele momento.
pessoa humana, porque ela está vivendo. Por que você vai fazer diante de Deus que tudo vê? Então isso é muito sério. Jesus, repito, entrou no templo, viu o coração de cada pessoa. Ele está aqui agora vendo o coração de cada um de nós. Ele prescruta tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que eu fiz ontem, semana passada, quando eu era adolescente. Hoje eu estava meditando sobre essa questão aqui, me veio uma coisa terrível que eu tinha feito na minha mocidade. Eu falei, meu Deus, tinha uns 15 anos de idade. Eu falei, meu Deus, por que isso veio na minha mente agora? Uma vez que o Senhor pegou os meus pecados e lançou todos nas profundezas do mar, e disse que não se lembra mais. Por que eu estou lembrando dessa miséria? Graças a Deus que Ele pegou os nossos pecados e lançou nas profundezas do mar. Às vezes nós lembramos, e se nós formos confessar um pecado que a gente confessou ao Senhor, se a gente pudesse ouvir a voz dele, ele ia dizer, meu filho, eu não sei do que você está falando, porque isso já lhe perdoei há muito tempo. Um jumentinho entre dois caminhos. Nós crentes como aquele jumentinho, bravos, sem noção de nada, indóceis, brutos, birrentos, empacadores, acorrentados. Jesus nos soltou. Foi diante de nós dois caminhos. E graças a Deus que nós escolhemos o caminho de servir a Jesus. Amém? Que Deus nos ajude, meus amados, nós nos apropriarmos dessas verdades e fazê-las nossas para o nosso crescimento espiritual e para a glória de Jesus. Que Ele nos abençoe. Vamos curvar as nossas cabeças? Vamos orar? Que o nosso irmão Ney nos dirija, encerrando o culto desta noite. Após a oração do irmão Ney, nós estaremos livres para retornarmos para as nossas casas e que o Senhor nos dê uma noite e uma semana abençoada na sua presença. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos a Ti, Senhor, por Tua infinita graça, por Teu amor derramado sobre nós, na pessoa de Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, porque nessa escolha de dois caminhos, creio eu que a maioria dos que estão aqui nessa noite escolheu seguir o caminho do serviço do Senhor. Nos ajude, meu Deus, nessa caminhada. O Senhor sabe que somos fracos, falhos, pecadores, miseráveis, Senhor. E só Tua graça, Pai, é que nos sustenta e nos mantém de pé, Senhor. Continue, meu Deus, sustentando cada um, meu Deus. Continue, meu Deus, nos dando forças, meu Deus, para caminhar nessa jornada. Porque o Senhor nos afirmou que no mundo passaríamos por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós, com o Senhor, também podemos vencer. Meu Deus, nos dê uma semana debaixo da Tua graça, meu Deus, que possamos em tudo honrar, louvar, glorificar e bendizer o Teu nome, que possamos dar bom testemunho de Cristo, meu Pai, seja para os vizinhos, seja para os colegas de trabalho, onde quer que caminharmos ou entrarmos, que possamos, meu Pai, sermos realmente testemunhas de Cristo, onde quer que passarmos. Nos ajude, meu Deus, a termos pensamentos puros, corações sinceros diante do Senhor, meu Deus, que possamos, meu Pai, manter nossos corações retos, íntegros diante do Senhor, e que possamos, meu Deus, reconhecer que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Continue, meu Deus, abençoando a vida do pastor Estevão, usando Teu servo, meu Deus, para transmitir Tua palavra. E obrigado, meu Pai, porque neste público tem subido homens íntegros, retos, que têm a preocupação, meu Deus, de trazer a pura e verdadeira palavra do Senhor. E que possamos todos nós, a cada dia, nos enchermos da Tua palavra
para sermos cada vez mais parecidos com Cristo e que possamos viver cada dia, Senhor, a Tua glória e o Teu poder. Pai, nós oramos gratos por tudo. Leve a cada um em paz nos seus lares, meu Deus. Que possamos sair daqui meditando, refletindo sobre tudo que foi dito. Que possamos não só meditar, não só refletir, mas colocar em prática em nossas vidas, em nosso dia a dia. É a oração que faço, gravo, faço crendo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus